Bom, gente, bora lá então para mais um vídeo pintando latinhas. Na verdade, eu já tinha gravado esse vídeo, tá até aqui com as latinhas que eu mostrei no outro vídeo, mas eu acabei perdendo o vídeo que eu gravei, então vou fazer um vídeo melhor ainda. Vou gravar mais duas latinhas e vou explicar como que eu fiz aquelas ali. Mas, ó, esses são os dois modelos de lata que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Que é essa daqui, que fica uma lata mais envelhecida. Eu achei que ficou bem legal, eu fiz essa amarela. E essa daqui que ficou um roxinho, meio azulado, meio hortênsia. Que é o outro modelo de latinha que fica esse degradê. Essa aqui não tá... O degradê não tá tão bem esfumado assim, entre uma camadinha e outra. Entre uma cor e outra. Mas, ó, tem essas outras aqui. Esse aqui é um meio pêssego, meio salmão. E essa daqui é um degradê rosa, que achei que ficou bem legal, ó. E aí nessas latinhas degradê eu fiz esse detalhe aqui dourado em cima, estão vendo? Então, vão ser esses modelos de latas. Eu tava até pensando em qual cor que eu ia pintar também. E teve essa daqui, que era pra ficar mais roxa, mas aí acabou ficando meio cinza essa cor aqui de baixo, porque eu fui escurecer com preto. E aí tem alguns diferenciais aqui nessas latinhas. Eu separei aqui para mostrar para vocês que geralmente eu uso só primer, esse primer aqui, que é primer para metais PET vidro. Mas dessa vez eu preparei as latinhas de um jeito diferente. Nessas duas aqui eu passei o primer que eu acabei de mostrar, que é o geralmente que eu sempre faço, dá certo. E nessas três latinhas aqui eu passei uma tinta que eu tenho aqui em casa, que ela é própria para metal, mas ela é à base de água. Eu sei que foram essas latas aqui, porque ficou, ó, as marquinhas do pincel, mas eu passei só por fora. E nessa latinha aqui que eu já pintei e nessas outras duas que eu vou pintar, eu passei uma tinta também para metal, que é ultra resistente. A proposta dela é para ser ultra resistente, durar 10 anos no metal. É para proteger mesmo o metal, mas ela não é uma tinta à base de água, ela é uma tinta a óleo. Foi até complicado depois para tirar da mão. E aí vamos ver se vai dar alguma diferença, né? Então tem aqui 3 latinhas preparadas de jeitos diferentes, mas não senti que influenciou muito no acabamento final da latinha, sabe? Essa daqui, ela ficou com alguns relevos, ó, vocês estão vendo? Porque eu comecei a pintar a latinha de um jeito, aí eu não gostei, e aí pintei depois assim por cima, então ela não ficou bem uniforme. Mas bora lá para as latinhas agora. Que, aliás, né, mais uma coisa, vocês conseguem ver a diferença dessa latinha aqui para essa latinha aqui? O que eu fiz aqui? Essa não é uma latinha de milho, é uma latinha assim como essas 4 aqui, são latas de creme de leite. E aí ela vem com essa bordinha, é aquela lata que abre fácil, que você só puxa assim, aí sai o lacre. Então, aí ela fica com essa bordinha aqui, tá vendo? E aí, aqui eu dei uma apertadinha na borda pra ela ficar retinha. Aí, ó, você ganha um espacinho a mais. Mas nessa daqui acabou que eu nem fiz isso. As outras também. E aí eu dei uma amassada nessa borda pra ficar retinha. Mas nessa roxinha aqui e nessas de hoje eu não vou mexer nessa bordinha. Vai ficar do jeito que tá mesmo. Mas é mais um detalhe, né, ó. Mas agora indo para as latinhas novas, eu tava em dúvida em que cores usar. Mas eu acho que eu vou usar essas duas cores aqui. O turquesa e esse rosa escuro. Eu acho que eu vou fazer uma latinha envelhecida rosa e um degradê turquesa barra verde água. Então essas latinhas já estão furadas e no caso dessas aqui eu passei a tinta óleo aí que eu falei. Uma coisa que eu esqueci de falar é que essas latinhas, elas vêm com uma cola bem chatinha de tirar, e aí eu fiquei com preguiça de tirar nessas outras. E aí eu só pintei por cima, mas aí não fica um acabamento muito legal, mas só virar a latinha pra trás. Isso é um problema que eu não tenho nas latinhas de milho, né? Mas, bora lá então? Mas vamos começar então com a latinha degradê. Primeira coisa que eu faço é ir misturando as cores que eu vou usar no degradê. Se vocês perceberem nessas latinhas aqui, ó, que eu já fiz, eu fiz de uma cor mais clara para uma cor mais escura.
E aí eu pensei que ia ser super difícil pintar uma latinha degradê assim. Sempre via foto na internet de vários vasinhos assim, mas nunca quis tentar fazer porque achava que ia ser muito complicado. E é bem facinho. Mas para o seu degradê ficar bem bonito assim, quanto mais cores, quanto mais tons você usar, melhor vai ficar, mais bonito vai ficar o seu degradê. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que eu usei acho que uns 5 tons de azul. E eu particularmente gosto de partir de um tom mais escuro para um mais claro, porque eu acho mais fácil você clarear uma cor do que escurecer. Então, esse turquesa aqui, por exemplo, eu vou ir clareando ele com a tinta branca. Eu sempre falo aqui nos vídeos das latinhas, deve ter aí vários outros jeitos de você fazer. Tô mostrando pra vocês o jeito que eu fiz e deu certo. Então, ó, eu vou pegar um pouquinho de turquesa. Como essa latinha é pequena, não usa muita tinta. E aí eu vou fazer alguns outros tons, aumentando aqui a quantidade de branco. Então aqui, já misturei aqui as minhas 5 cores aqui de turquesa. E aí, ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse mais claro. Aí vem pra esse segundo, um pouquinho mais escuro. Aí esse um pouco mais escuro. Esse daqui. E a cor de fato. E a cor que de fato tá no potinho, né? Então, ó. 5 cores aqui de turquesa. E agora, indo pra latinha, então, eu começo... Como essas outras latinhas eu fiz, né, do mais claro pro mais escuro, mas é pra fazer ao contrário também, né, começar aqui começar do mais claro e vir pro mais escuro, ou então fazer degradê com outras cores, com mais de uma cor, 2 cores diferentes, e aí vai muito da sua criatividade, mas eu vou começar então do mais escuro pro mais claro, assim como nas outras latinhas, e não tem segredo nenhum. Eu começo sempre pintando aqui embaixo. Eu começo sempre pintando aqui embaixo, mas é mais por detalhe mesmo, porque não faz muita diferença na latinha. Mas, ó, começando agora de fato no que vai aparecer, eu gosto de fazer uma camadinha de tinta. Eu sempre pinto 2 camadas de tinta. Nessa primeira camada, geralmente nunca fica muito bonitinho, sabe? Até parece que o degradê não vai dar muito certo, que a latinha vai ficar horrível, mas no final dá certo. Ó, essa daqui é a base da latinha degradê, não tem muito segredo. É só você ir pintando e espalhando entre um tom e outro. Como eu falei, eu sempre passo 2 camadas de tinta, então nessa primeira camada fica meio sem graça, né? Não fica muito bonitinho. Mas aí vocês vão ver que na hora que eu começar a pintar a segunda camada já vai ficar bem mais homogêneo. E aí talvez eu dê uma escurecida nesse tom aqui de baixo, que não ficou tão diferente assim, né? Mas ó, já até dá pra mim começar a pintar aqui. E aí já vai dar uma diferença. Ó, gente, então, a latinha degradê turquesa já foi. Ficou assim. Acho que eu nem vou escurecer muito aqui embaixo, não. Ficou, gostei de como ficou. Não ficou um degradê bem dividido que nem esse azul aqui, mas eu gostei. Já deu pra secar mais a latinha. Vou fazer o detalhe dourado aqui em cima. Tem aqui uma misturinha que eu fiz com cola e purpurina dourada, ó. Essa purpurina aqui. Eu tenho a dourada e a prata e eu fiz uma misturinha com cola branca pra imitar uma tinta dourada mesmo. Aí eu guardei aqui nesse potinho. Vamos até ver se ainda tá prestando, né? A cola dá uma separada da purpurina, mas é só você mexer. Eu fiz uma quantidade bem pouca,
Porque como é cola branca, né? Uma hora ela vai começar a ficar estranha, já tá ficando meio grossa. Então, acho que não é legal preparar muita quantidade disso aqui, até porque rende muito. Mas, ó, só uma linha mesmo, só pra dar um detalhe. Ó, gente, então a latinha turquesa ficou assim. Tá aqui já com um detalhe dourado em cima, que não ficou tão dourado, né? Ficou quase um cobre, um bronze. Mas ficou assim. E agora bora pra latinha rosa, que é mais fácil ainda. Ó, pra essas latinhas aqui, que é um estilo de lata que fica mais com a aparência de lata envelhecida, né? Eu vou, como eu falei, pintar de rosa. Mas pra combinar com as outras latinhas rosa que eu já tenho por aqui, eu vou fazer um rosa um pouquinho mais claro que esse. Então vou diluir também um pouquinho de branco. Olha o que eu fiz. Encostei o meu potinho de tinta branca na mistura ali, turquesa, e nem vi. Esse aqui, ó, coloquei até um pouquinho mais de branco, porque como são duas camadas de tinta, pra não secar. É melhor sobrar tinta do que faltar, porque depois para misturar a cor exata é bem complicado. Mas já percebi que a tinta branca é a que eu uso mais. Esse aqui, inclusive, já é o meu terceiro potinho de tinta branca. Mas até que esse potinho de tinta rende bastante, principalmente da branca. Eu uso muito branco porque eu faço muita mistura com a cor branca, assim como lápis de cor branco, até minha tinta de aquarela branca eu uso sempre a primeira cor que acaba, mas com um único potinho de tinta desse aqui, dá pra você fazer aí vários tons misturando as cores e eu acho a parte mais legal, assim, de você pintar essas latinhas. A latinha já tá aqui com as duas camadas de tinta rosa. Já tá meio sequinha. E agora, como eu falei, essa é uma das latinhas mais fáceis de fazer. Agora eu vou pegar um tom mais escuro do que o rosa que eu pintei a latinha. No caso, eu vou usar o próprio rosa, potinho de tinta mesmo. Agora, ó, com um pedaço de esponja, só ir dando batidinhas na lata com esse tom um pouquinho mais escuro, que aí já dá um efeito bem legal. E para dar realmente o efeito de envelhecido, o que eu fiz nessas outras latinhas, depois de dar umas batidinhas com um tom mais escuro, eu vim com um pouquinho da tinta marrom. A latinha poderia ficar assim, mas eu vim com um pouquinho de tinta marrom. Então, ó, depois de muitas esponjadas, a latinha ficou assim. Essa daqui eu deixei bem mais envelhecida, né? Manchei bastante a latinha, diferente dessas duas aqui. Essa roxinha aqui foi a primeira que eu pintei, ó, tem só um pouquinho. Coloquei só um pouquinho de marrom, essa daqui já foi um pouquinho mais. E essa daqui, ó, pesei um pouquinho a mão, mas fica legal. Esse é o legal dessas latinhas assim. Vai ser impossível eu fazer outra latinha igualzinha essa daqui. Então, cada latinha é única. E agora só falta finalizar as latinhas com verniz. Mas então, ó, essas foram as latinhas. Vou passar o verniz então. Já estão prontas para plantar alguma suculentinha. Achei inclusive que essas duas latinhas combinaram bastante. Turquesa e rosa combinam muito, né? Mas então ficou assim. Essas 5 aqui foram as minhas latinhas degradê. Como eu falei, essa daqui meio laranja, meio salmão, meio cor de pêssego. Essa roxinha, essa rosa. Foi até por isso que eu não fiz outra latinha rosa, né? Eu até pensei em fazer uma latinha degradê rosa, mas essa daqui já tá meio rosa. No vídeo ainda nem aparece o tom exato de rosa que ela é. Essa latinha com esse tom de azul. E, por último, essa latinha aqui turquesa. Então, essas aqui foram as minhas latinhas degradê.
E as latinhas envelhecidas, essa roxinha, essa amarela aqui, e numa lata menor, essa rosa. Ficou bem manchadinha. Mas então, ó, essas são as minhas latinhas novas. Essas foram as latinhas que eu mostrei aqui pra vocês como que eu pintei. Pelo vídeo pode até parecer que é complicado pintar, mas é super facinho. E se vocês pintarem, vocês vão ver que é bem facinho mesmo. E fica super bonitinho, né? Bem decorativo. Agora eu tenho aqui mais 8 latinhas para plantar suculenta. Vou ver qual suculenta eu vou plantar em cada latinha. Comenta aqui qual latinha que você achou que ficou mais bonita, qual latinha você gostou mais, ou qual você pintaria, né? Vou ficando por aqui, então. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.